tempo passa, não é? O que você consegue fazer em 900 dias? Vamos mostrar até onde chegamos depois de 900 dias nesse nosso novo sítio. Nos mudamos de Rio Branco, a capital do Acre, para Alfredo Wagner, uma pequena cidade no interior de Santa Catarina. O vídeo pode servir de guia para você que está pensando em se mudar para a roça ou está na transição cidade-campo. Nós fizemos isso há 15 anos. Talvez você se inspire vendo o que fizemos e como vivemos aqui. E se a gente faz, você faz. Deixamos Rio Branco no dia 3 de agosto de 2021. Nossa mudança saiu uns dias antes. Com a gente foram nossas 3 cadelas, Lilith, Nani e Lila, e nossa égua, Margot. Ficaram para trás alguns animais e muitos amigos. Para nossa alegria, alguns desses amigos já vieram visitar a gente. A viagem de pouco mais de 4.000 quilômetros foi boa. A paisagem sempre mudava. Conhecemos muita gente e formas diferentes de levar a vida. Os contratempos foram o calor, uma pane no carro e ter que lidar com a burocracia para o transporte de um cavalo. Essa foi a pior parte. Perto da meia-noite do dia 12 de agosto, chegamos na nossa nova morada. As construções aqui começaram um ano antes da nossa mudança. A Patrícia veio na frente para organizar algumas coisas e na época foram feitos 2 platôs e 2 estradas. Uma para a gente ter acesso aos platôs e a outra ligando os 2 platôs. O platô maior foi aumentado, ficando mais ou menos com 90 metros de comprimento e 12 metros na parte mais larga. Depois foram feitos outros 3 platôs, totalizando 650 metros quadrados usados para plantio. Basicamente, nossa horta ocupa essa área. Mas é horta no sentido bem amplo. Nessa área a gente planta, além de verduras, coisas que ocupam muito terreno, como milho, abóbora, mandioca, batata doce, alcachofra e berinjela. Também foi enterrado o açude, mas isso não deu certo. O brejo ainda está onde ele estava. Foram derrubados alguns eucaliptos que estavam perto da casa onde a gente está morando. Foi feito um tanque para a criação de peixes e armazenamento de água. É um tanque escavado, ele armazena a água do riacho que passa aqui no terreno. Essa água é captada com mangueira preta de 1 polegada e chega no tanque por gravidade. O tanque encheu depois de 1 ano e 8 meses, principalmente por conta das chuvas que caíram aqui. O único porém com o tanque é a captação de água. Depois de cada chuva forte, eu preciso colocar a mangueira de volta no rio. E muitas vezes tenho que desentupir ela também. Do resto, tá tudo tranquilo. Toda a movimentação de terra aqui no sítio foi feita com uma PC de 14 toneladas. Foram 30 horas de PC. Começamos pagando R$200 por hora e o último serviço feito saiu por R$350. Esse último serviço foi a limpeza de uma área onde plantamos eucalipto. A PC é uma máquina muito versátil e super destrutiva. Se o operador for bom, a quantidade de serviços que ela faz em 1 hora é de cair o queixo. É no platô maior que está sendo montada a estrutura para a gente morar e criar os animais. Nele já foram feitos um galpão, onde fica a minha oficina, e um outro para a criação de animais. No galpão oficina eu coloquei todo o maquinário que veio de Rio Branco, e também a madeira que vai ser usada em outras construções. Um problema com esse galpão é a orientação das tábuas. Eu sabia que paredes feitas com tábuas na horizontal deixam a água da chuva entrar. Era assim em Rio Branco. Mas o pinus, essa é a madeira que a gente tem usado na maioria das construções aqui, o pinus trabalha demais. Tábuas que estão juntas em dias úmidos ficam mais de meio centímetro separadas em dias secos. Isso faz entrar ainda mais água dentro do galpão. Só vamos arrumar isso mais pra frente. As paredes das outras construções estão sendo feitas com tábuas na vertical, que além de deixar entrar menos água, tem a função estrutural. Outro problema com pinos é que, em algumas situações, não adianta usar prego pequeno, tipo 16 por 24 ou mesmo 17 por 27. Em pouco tempo está tudo despregado. Agora eu uso pregos maiores, principalmente o 18 por 30. Foi feito também um pequeno depósito na horta.
e reformamos quase que completamente o galpão antigo aqui do sítio. Esse galpão tem pelo menos 30 anos e precisava de um cuidado. A casa que a gente está morando também é antiga, tá cheia de problemas, mas é o que a gente tem no momento. Então vamos usando. Só vamos sair dela depois que a nova casa estiver pronta. Comprar um sítio com uma casa usável, mesmo que cheia de problemas, atrasa algumas coisas. Por exemplo, a gente já teria feito uma casa se não tivesse essa, mas a existência de uma casa no sítio permite a ocupação rápida da área. É assim, né? Foi feita uma composteira. A gente tinha feito uma bacia de contenção para receber a água que vem do terreno do vizinho para o nosso, mas ela estourou na primeira chuva forte. A solução foi combinar com o vizinho a canalização da água. Por hora deu certo. No momento, eu estou construindo o ateliê da Patrícia, uma construção pequena, feita com madeira. A gente precisou puxar a energia elétrica para a parte alta do terreno. Isso deu um punhado de aborrecimento por conta dos problemas arrumados pela companhia de energia elétrica. No fim deu certo. A princípio, a gente precisava puxar 140 metros de cabo. Metade disso seria aéreo, a outra metade ia ser subterrâneo. Precisava ser subterrâneo por causa de uma fiação de média tensão que passa aqui em cima da gente. Eu cavei a vala, enterrei o cabeamento. A gente instalou 2 postes e acontece que esses postes tombaram. Então toda a fiação aérea foi desmontada e enterrada. Quem fez isso foi eu e a Patrícia. Depois disso, passamos os cabos na área de construção. Junto com o cabeamento elétrico, a gente passou as mangueiras para a água. Fiz a instalação elétrica nos 2 galpões que a gente construiu aqui. A gente colocou na terra 240 palanques. Esses palanques são para cerca de arame farpado, cerca elétrica e cerca de tábuas. Já fiz várias de tábuas, uma boa parte das cercas elétricas que ficam dentro do terreno já estão feitas. Mas a cerca de arame farpado ainda nem foi começada. Um dia desses a gente chega lá. Se você está pensando em construir cerca, fica preparado. O trabalho é pesado, monótono e caro. Se você não tem experiência ou nunca acompanhou a construção de uma cerca, é melhor contratar alguém para fazer. Além da cerca, a gente construiu e instalou a porteira que é da entrada principal do sítio. A gente construiu também uma churrasqueira bem simples, acoplada a um fogão a lenha. Uma coisa que mudou muito foi o jeito como a gente cozinha. Em Rio Branco, mesmo tendo fogão a lenha, a gente cozinhava quase sempre no fogão a gás. Acho que era por conta do calor. Aqui, na maioria dos dias, mesmo nos de verão, a gente cozinha usando o fogão a lenha. Por conta disso, cortar a lenha virou rotina. No inverno, a quantidade de lenha cortada é maior, porque a gente usa o fogão a lenha também para aquecer a casa. Ele fica aceso praticamente o dia todo no inverno. A gente também tem passado mais tempo olhando a paisagem, coisa que a gente não fazia lá em Rio Branco. Mas também a topografia lá não ajudava. Aqui, a vista é bem ampla. Antes, a Patrícia fazia pão, mas agora ela faz ainda mais pão. Virou uma super padeira. Além de pão, ela faz biscoito, já fez macarrão. Isso também foi uma mudança. E já que o assunto é comida, aqui a gente fica esperando o tempo certo para caçar cogumelo, coisa que a gente só fez quando morou fora do Brasil. E cogumelo é muito bom. Assim que a Patrícia chegou, ela iniciou uma pequena horta. Esses 2 anos e meio, a horta foi ampliada e muito. Plantamos de tudo nela. E como dizem aqui, tudo que dá em 8 meses, dá aqui. Pra gente, a pior época para a horta é o verão. A horta já foi refeita por completo 3 vezes, e tudo por conta da quantidade de mato que cresce no verão, e a gente não dá conta dele. No verão também tem uma quantidade enorme de pragas e doenças. A gente evita ao máximo usar veneno, mas tem hora que não tem jeito, é preciso. Damos preferência por produtos à base de cobre
para controle de doenças causadas por fungos e piretroides para controlar insetos. Ainda não dispensamos completamente a adubação química, mas a produção de composto está crescendo e devemos usar apenas composto como adubo ou substrato para plantio. Nas áreas da horta que ficaram limpas no final do outono passado, a gente semeou aveia. Ela serve de cobertor de solo e adubação verde. Em outubro, ela foi cortada e incorporada. Depois, a gente fez o plantio de verão. O preparo de solo na horta é feito com o tratorito ou com o tobata, dependendo da quantidade de material que está em cima da terra. O tratorito vai bem em áreas limpas, mesmo com a terra um pouco mais dura. O tobata consegue incorporar restos de milho ou outra cobertura vegetal com facilidade. Então, muitas vezes, eu preparo a área com tobata e faço os canteiros com o tratorito. Funciona bem. Também usamos o tratorito e o tobata para preparo de solo e semeadura em outras áreas. Hoje o tobata é o nosso principal veículo de carga, carregamos de tudo nele. Mas olha, é preciso muita atenção e cuidado para se trabalhar com o tobata. A capineira que plantamos quebra bem o galho, fornecendo capim para os cavalos. Ela foi ampliada e eu tenho também tirado o capim dela para dar para os peixes. Até o momento estamos com 106 pés de fruteiras e todas estão crescendo bem, mas mais lento do que a gente gostaria. De qualquer modo, já conseguimos colher alguns pêssegos dos pés que plantamos. Temos caqui e pera do pomar antigo. Conseguimos produzir melancia e ela foi semeada nas covas das fruteiras. As covas recebem com frequência adubo químico e esterco e, por conta disso, deu um punhado de melancia. Mas descobrimos que, assim como a abóbora, a melancia, quando plantada em pequena escala, precisa ser polinizada manualmente para produzir mais e melhor. Não dá para saber de tudo, né? As 12 mudas de pitaia que ganhamos do Pires da roça estão se desenvolvendo bem e já deu para tirar algumas mudas delas. No momento temos 60 pés de pitaia. Nossa intenção é chegar a 200. Apareceram algumas doenças nessa pitaia e a gente resolveu o problema pulverizando os pés com cobre. A pitaia já deu flor, eu as polinizei e já deu até para a gente comer uma ou outra pitaia. Começamos a criar galinhas. A Patrícia ganhou uma galinha com 8 pintinhos e depois a gente comprou alguns frangos de corte e umas poedeiras. A criação de galinhas é nosso primeiro passo rumo à produção de proteína animal aqui no sítio. Em Rio Branco, toda a proteína animal que a gente comia era produzida pela gente. A gente quer o mesmo aqui em Alfredo Wagner. As galinhas se desenvolveram bem e a gente ficou impressionado com o crescimento super rápido do frango pescoço pelado. Vamos voltar a criar esse bicho, mas vamos ter que adaptar nosso sistema de criação para que eles comam um pouco menos de ração. A gente sempre criou um conjunto misto de galinhas pé duro e poedeiras. As pé duro podem chocar ovos galados, quando for preciso, sempre rendem um almoço, e as poedeiras, são poedeiras. Você nunca fica sem ovos se tiver 5 poedeiras. Em resumo, já temos ovos e já temos carne de frango, produzidos aqui. Nossa escolha de qual peixe criar, sem querer, foi acertada. Nos 2 tanques que temos aqui, criamos carpa capim, carpa cabeçuda e bagre amarelo, o jundiá. São peixes que crescem rápido, eles comem mesmo no inverno e não foi preciso dar nenhum grão de ração para eles. Os bagres comem qualquer coisa, menos capim. As carpas capim comem restos da horta e capim das capineiras. E as cabeçudas comem pequenos bichinhos e algas que ficam na água. Temos pescado bagres e carpas de bom tamanho. É uma comida fresca, saudável, que sai quase que de graça. A gente foi bem recebido. Os vizinhos, com uma ou outra exceção, são excelentes. No início a gente ganhou muita coisa, tipo verdura, fruta, leite, queijo e até galinha. Hoje a gente consegue retribuir um pouco com o que a gente tem produzido.
frequentamos as festas locais. Moramos na localidade do Barro Preto. O Barro Preto foi uma antiga fazenda com 1.500 hectares. Há vários locais interessantes perto de onde moramos. Tem cachoeira, áreas com mata para passeio, mas ainda não conseguimos ir em nenhum desses lugares. Também não conseguimos visitar as inúmeras atrações turísticas de Alfredo Wagner. E tem muita que vale a pena conhecer. Alfredo Wagner é uma cidade pequena, com as coisas boas e ruins de uma cidade pequena. É um lugar bom para se morar. E acho que a gente não é mais visto como gente estranha aqui na cidade. A gente usou o serviço de trator de alguns vizinhos para preparar uma área de plantio. Vira e mexe, a gente é chamado para ajudar no abate de porcos ou bois. Quando isso acontece, tem churrasco. Nosso sítio tem 10 hectares. Metade disso é ocupado com mata, principalmente as áreas mais altas e acidentadas. A mata é rala e a gente acha que tem alguns lugares que é preciso plantar árvores. Bom, ganhamos 250 mudas de várias espécies de árvores nativas e a gente achou isso ótimo. Plantamos todas, mas infelizmente a grande maioria não vingou. Se contar, não chega a 20 as mudas que pegaram. Algumas dessas já estão florescendo e as sementes servirão para produzir mais mudas e assim aumentar o número dessas plantas aqui na área. Nenhum pé de bracatinga vingou, logo aquela que eu estava mais interessado. A bracatinga serve como lenha, carvão, produção de mel e de melato. Melato é o tal mel de bracatinga, famoso aqui na região. Para reflorestar, a saída foi conseguir mudas de eucalipto. Até o momento plantamos perto de 500 mudas de 4 espécies: Bentame, Dune, Grandes e Toreliana. Bentame e Dune são espécies resistentes à geada, com um crescimento super rápido. O Grandes também se desenvolve bem, mas é pouco tolerante à geada. Isso também acontece com o Toleriana. Grandes foi a espécie que plantamos mais. É a mais fácil de ser achada. E olha, tá ficando difícil encontrar mudas de eucalipto. Buscamos o último lote em uma cidade vizinha. Dos primeiros pés de eucalipto plantados, alguns já têm quase 10 metros de altura. O último plantio de mudas foi feito em uma área com quase meio hectare, que fica na parte mais alta aqui do terreno. Lá a gente plantou 190 mudas. Esses eucaliptos vão servir para lenha, madeira e como quebra-vento, e isso é importante. No terreno nasce muito pinheiro americano, temos vários deles, uns bem grandes. E eles produzem uma quantidade absurda de sementes. Em vários lugares, a gente tem deixado as mudas crescerem. E elas também crescem bem rápido. Alguns crescem em lugares onde mais nada cresce. Esses pinheiros também vão servir de lenha e quebra-vento. A gente usa as pinhas que caem para fazer fogo. Alguns dos barrancos que estavam sendo erodidos pela chuva não estão mais. O esterco de cavalo jogado neles funcionou bem. Já estão completamente revegetados. Com a estrada que dá acesso a um dos platôs, aconteceu o mesmo. Ela está coberta por grama. Mas ainda temos alguns problemas com erosão hídrica. A estrada que vai para a horta tem pontos bem ruins. Vamos ver se a grama cobre ela daqui a um tempo e aí a gente resolve o problema dos buracos. Agora, o barranco da horta é de difícil solução. Já tentamos um monte de coisa e até agora nada deu certo. Já desistimos dessa parte aqui com pedra. O tempo vai dar jeito. Onde tem terra, vamos tentando. Nossa última investida foi um plantio de picão da praia. Ela é uma planta recomendada para cobertura de taludes e existe aos montes por aqui. Agora esperar. Para quem mora em um sítio, questões de acesso são sempre importantes. As estradas aqui ficaram bem ruins por causa da quantidade absurda de chuva que caiu. Como o município é enorme, a manutenção das estradas de terra nem sempre acontece com a velocidade que a gente gostaria, mas elas acontecem. Às vezes o reparo fica bom, às vezes não, mas sempre conseguimos transitar bem na estrada que liga a gente à cidade. De vez em quando há queda de barreira,
alagamento, caminhão atolado, acidentado e outros acontecidos que impedem o trânsito normal. Mas em pouco tempo está tudo resolvido. E de qualquer maneira, há várias outras vias que dão acesso ao nosso sítio. Então, é só questão de saber qual pegar. Isso a gente ainda está aprendendo. A questão do lixo, lixo orgânico a gente composta. Coisas como casca de fruta, por exemplo, parte vai para as galinhas e até para as éguas. O lixo, a gente leva para um ponto de coleta que fica no nosso caminho para a cidade. Às vezes a gente queima lixo. É o mais rápido e prático a se fazer, mas isso acontece muito raramente. Com relação à segurança, estamos no céu. Moramos a 12 quilômetros do centro de Alfredo Wagner. São 10 quilômetros de terra, com sobe e desce de morro. Só vem aqui quem tem negócio. Gente estranha só aparece na época do plantio e da colheita da cebola. As casas não têm cerca, muro, grades e nada de sistema de segurança. A gente pode deixar a casa aberta quando sai, sem neura. Agora, indo mais para perto da cidade, o cenário muda. Esperamos que por aqui fique assim um bom tempo. 2022 foi um ano muito seco. Teve vizinho que por conta disso vendeu as vacas de leite que ele tinha. Já 2023 foi um ano extremamente chuvoso. Eu tenho registro de chuva de março a dezembro de 2023. No sítio choveu, nesse período, 2.120 milímetros. De setembro a novembro foram 1.351 milímetros. E as chuvas continuam intensas nesse começo de 2024. Em janeiro, fevereiro e nos primeiros 10 dias de março de 2024, já choveu 677 milímetros. É muita chuva. Isso sempre provoca estragos. Terra desliza, casas caem, plantações e estradas são destruídas, bichos morrem. Aqui no sítio aconteceram apenas 2 pequenos deslizamentos de terra. Um em um dos taludes da horta e o outro em um morro aqui perto de casa. Uma pinguela foi levada, mas deu para ser recuperada e foi só isso, ainda bem. Uma coisa que chega a irritar é a falta constante de energia elétrica. Mas eu só usei o gerador uma vez, e foi porque eu precisava usar umas ferramentas. Nossa internet é a rádio e funciona muito bem, ela só fica lenta na época do plantio e colheita da cebola, porque o número de gente pendurada na rede aumenta demais. Existem alguns serviços que a gente faz com uma frequência bastante grande, por exemplo, roçar é um deles. O mato vai crescendo, você vai atrás roçando. Uma coisa que eu faço praticamente todo dia é pegar comida para os cavalos. Temos muita água no sítio. A gente tem captado água do rio que passa aqui dentro para molhar a horta e abastecer o tanque de criação de peixes. Existem 4 pontos onde a gente consegue água de beber, mas apenas 2 estão sendo usados. Um caxambu continua precisando de reparo, um dia a gente chega lá. A outra água que não estamos usando é a do poço, é um poço semi-artesiano e ele precisa ser mais usado para melhorar a qualidade da água dele. Ela costuma sair turva e amarelada, mas depois de um tempo de bombeamento ela limpa bem. A gente não está usando o poço por conta que a casa é abastecida com água por gravidade, mas o poço já quebrou nosso galho algumas vezes, quando a água que chega aqui em casa parou e não deu para eu achar onde estava o problema. Por isso, para quase tudo, é bom ter mais de uma opção. Fizemos uma captação nova e ela está funcionando bem. Mas a gente precisa aumentar o tamanho do reservatório que armazena a água de lá. O que está instalado armazena 300 litros e a gente está achando que num dia de lavação de roupa, por exemplo, vai acabar a água. A vazão da mina é pequena e tem muitas situações em que a saída da água vai ser maior do que a entrada. Por isso, um reservatório maior, talvez um de 1.000 litros, vai ser melhor. Mas temos tempo para ver isso. Quando eu vim ver o terreno, antes de decidir pela compra, me mostraram apenas um ponto de captação de água. Todas as outras possibilidades de captação e uso foram descobertas ou criadas nesses 2 anos e meio que estamos morando aqui. Quem mora em sítio não tem água tratada. Ainda bem, né? A água com gosto de cloro é o fim da picada. A gente faz o nosso próprio tratamento.
A água que a gente bebe é sempre filtrada, usamos um filtro de barro com velas de triplação e a gente sempre usou esse método de purificação de água em quase todo lugar que a gente morou. Em 900 dias, muita coisa pode acontecer, seja na política, no desenvolvimento tecnológico ou em eventos globais. Em 900 dias, tudo pode mudar. Não sei se o que a gente conseguiu em 900 dias foi muito ou pouco, mas nesse tempo, experimentamos o sabor da conquista, da derrota e do sentimento de medo que vem com a incerteza. E a gente sabe que as coisas nem sempre dão certo. É assim com a gente e deve ser assim com você também. Abandonar uma vida para iniciar outra não é escolha fácil. E não há escolha perfeita. Mas pior do que errar na escolha é não poder escolher. E erros podem ser reparados. A gente só não pode ser teimoso. E pegando emprestado o que disse a Débora Neves, nascemos para o trabalho e o conhecimento ajuda a tornar o trabalho prazeroso. Fizemos nossa escolha. Seguimos trabalhando com paixão, determinação e confiança.